Essa semana eu recebi a seguinte pergunta: o que mais te atrapalhou e te atrasou no processo de libertar de uma relação abusiva e que te causou mais dor e sofrimento? E eu vou responder essa pergunta hoje. Quem me conhece sabe que eu já vivi 2 relacionamentos abusivos. Um foi com um namorado, que eu me relacionei 7 anos, e o outro que eu me casei. Esses 2 relacionamentos foram relacionamentos abusivos. Então, hoje eu vou contar um pouco dessa minha história, de como que foi, o que mais me atrapalhou a me libertar e o que fez eu me envolver de novo com uma pessoa abusiva. Porque tem isso, né? Eu tinha uma namorada, acabou e depois eu me casei com um homem abusivo. O que me fez repetir esse padrão de comportamento? Então hoje eu vou falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou especialista em ajudar mulheres a se libertar da dependência de uma relação abusiva. Até porque se eu me libertei, eu posso libertar outras pessoas, eu posso ajudar outras pessoas. E através do Ponto Final Sem Medo, eu já ajudei dezenas de mulheres e eu posso te ajudar também, caso você queira se libertar dessa dependência de uma relação abusiva, não é mesmo, Letícia? Vou te contar agora uma parte da minha história na relação abusiva que eu vivi quando eu tinha aproximadamente 25 anos. Hoje eu estou com 52. E essa relação, que eu vou contar uma parte dela agora, durou até meus 32 anos. Muito tempo, né, na minha opinião. Fiquei 7 anos com essa pessoa, né? Então foi muito tempo por ter sido uma relação que destruiu a minha saúde mental, física, emocional, psicológica. Eu realmente fiquei destruída depois dessa relação. E como toda relação com o abusador, o início foi um sonho. Ai, gente, como foi maravilhosa essa relação com essa pessoa no início. Eu me senti a mulher mais amada, mais compreendida, mais acolhida do mundo. A companhia dele era maravilhosa em todos os aspectos. Ele me colocou no pedestal e dizia que eu era uma mulher super especial, que eu era a mulher da vida dele. Em poucos meses de namoro, né, a nossa relação virou um verdadeiro inferno na Terra, como vocês já sabem que provavelmente isso aconteceu com vocês também. Ele me desprezava, ele sumia, me deixava esperando, me negava sexo, me traía e me agredia verbalmente. Ele me menosprezava, me humilhava o tempo todo. Marcava comigo as coisas e não aparecia. E quando ele via que eu já estava quase desistindo da relação, ele me dava a tão famigerada migalha, que vocês sabem muito bem o que é. Me chamava para jantar, me tratava com carinho, e o sexo era ótimo. Então, dessa forma, com essas migalhas, eu permaneci aceitando essa situação durante 7 anos. Quando ele via que eu estava pulando fora, ele me tratava super bem de novo, né? Durava uma noite. E nessa jornada, eu sentia muita angústia, muita tristeza. E eu procurei ajuda, né? Não sabia mais o que fazer. Só que eu não procurei ajuda para sair da relação abusiva. Eu procurei ajuda para que a relação voltasse a ser como ela era no início. E ele vivia me prometendo, né? Eu posso dizer assim, esse homem vivia me prometendo: calma, tudo vai se ajeitar, isso é só uma fase, eu amo você, a gente vai ficar junto, tem um pouco mais de paciência. E eu acreditava nisso tudo e fui ficando nessa relação, né? E ele quando ele aprontava muito, ele se dizia arrependido, que não iria mais me magoar, que não iria mais me trair. E eu fui ficando nessa relação durante muito tempo. Só que nos dias de desespero e angústia, igual uma pessoa que precisa de uma droga ou do álcool para se acalmar, eu buscava ajuda fora, já que ele não me dava o que eu precisava. Eu busquei ajuda em cartomante, em vidente, em tarô. Nessas circunstâncias, eu ouvi o que me acalmava. As pessoas diziam para mim: calma, ele vai mudar. É só uma fase que você está vivendo, vai dar tudo certo. Ele vai voltar a ser aquele homem carinhoso do início da relação. E esse dia não chegava nunca. Mesmo aquelas cartomantes me dizendo aquilo tudo, esse dia não chegava e a minha angústia foi só
aumentando. E como ir para o tarô, para cartomante, não diminuía a minha angústia, eu fui para a igreja, né? Fui para a igreja católica, coloquei meus joelhinhos lá e implorava para Deus me ajudar. E depois da igreja católica, que não diminuiu o meu sofrimento, não diminuiu a minha angústia, eu fui implorar para Deus lá no centro espírita. E antes eu fui para a igreja evangélica também, né? Não vou implorar para Deus fazer um milagre, para operar um milagre na vida daquele homem que eu amava. Só que, infelizmente, né, gente, nada acontecia. Então, depois disso, de procurar a igreja, eu fui procurar centro espírita. Primeiro eu fui para o centro Allan Kardec, né? Depois eu fui para o Candomblé, depois eu fui para a Umbanda, mas aí eu tinha tanto medo daquilo tudo que eu fui muito pouco tempo, acho que eu fui umas 2 vezes, mas lá as pessoas diziam, olha, vamos fazer um trabalho aqui, uma macumba, para você ter esse homem de volta, para ele voltar a ser como ele era no início do relacionamento, onde ele te tratava muito bem. Nada me dava o que eu queria, que era ele de volta. Eram só falsas promessas que não se cumpriam e a minha angústia só subindo. Então eu fui perdendo a fé que Deus iria operar um milagre na vida dele, que o centro de Umbanda, Candomblé ia me ajudar, e essa busca e espera me deixava mais ainda no fundo do poço. E o próximo passo, depois disso, foi que eu fui para o Reiki, fui para o Magnified Healing, e mesmo assim, a minha vida continuava do mesmo jeito, eu continuava sentindo angústia e tristeza, e ele continuava sendo o mesmo abusador de sempre, me pisando, me humilhando, abusando de mim. Depois disso eu fui para yoga, fui para meditação, para acalmar meu coração. Melhorei, né? Me ajudou. Mas eu ainda continuava sofrendo. E eu estava buscando ajuda para ele mudar, para a relação mudar. E nessas buscas nós terminamos várias e várias vezes, né, gente? E eu sempre voltava por acreditar de verdade nas promessas de que agora ele era um novo homem, porque todas as vezes que a gente voltava, ele dizia, agora eu sou um novo homem, eu mudei, eu vou voltar a ser aquela pessoa maravilhosa, e eu acreditava, então eu fui e voltei várias vezes, né? Foram 7 anos da minha vida buscando ajuda para que ele mudasse, para que a relação voltasse a ser como era no início. Longos e longos e longos 7 anos, onde eu joguei fora meu dinheiro, meu tempo, né? Onde eu sofri muito e eu fui jogando a minha vida fora. Por quê? Porque eu sempre estava buscando ajuda para mudar ele. Eu estava sempre buscando ajuda para permanecer na relação, e isso só ia aumentando o meu sofrimento, a minha angústia, o meu desespero. Porque eu não investi tempo e dinheiro para me mudar, para sair do relacionamento abusivo. Eu investi tempo só no que prometia que a relação iria continuar e continuar sendo uma relação como no início, uma relação maravilhosa. E eu me enganei durante esses 7 anos, e isso foi o que eu fiz que mais atrasou o meu processo, que mais me manteve na dor e no sofrimento. E a cada ano que passava, o meu desespero aumentava, porque nada resolvia. E olha, gente, eu não estou aqui para dizer para você não acreditar em milagres, não acreditar em Deus, não é nada disso, ou não acreditar na religião que você tem. Para mim, não funcionou. E hoje, quando eu busco milagres, a porcentagem, a probabilidade de eu receber um milagre é quantos por cento? Aí eu vou ficar mais quantos anos esperando um milagre? Então eu decidi a eu buscar o meu próprio milagre, a eu fazer um milagre na minha vida. O que me atrasou é que eu estava sempre esperando a cartomante, o centro, a igreja. Eu estava sempre terceirizando resolver o problema. E foi isso que mais me afundou, né? Eu fiquei tendo esperança, sendo otimista, acreditando que algo fora iria me salvar, que eu iria conseguir salvar a relação, de que tinha solução, de que tudo iria voltar a ser como era no início, de que ele mudaria, não é?
Eu tinha obsessão por ele, por ajudar ele, por salvar ele. Eu me negava a abrir mão, olha que loucura, hein? Eu me negava a abrir mão do potencial que seria a relação. Eu ser feliz de novo com ele. Eu não aceitava a ideia de que, não, peraí, isso aqui não tem jeito. Ele não vai mudar nunca, a relação não vai voltar a ser uma relação como era no início. Eu, de jeito que isso não passava pela minha cabeça, né? Eu queria, porque eu tinha uma obsessão de ser feliz com ele. Porque, afinal de contas, no início da relação, aquela relação se mostrou ser uma relação de um alto potencial, uma relação maravilhosa. Lê do engano, né? Só que, na época, eu não sabia que não existia isso. Que ele só tinha criado um personagem para me seduzir. Eu achava que ele era aquele homem maravilhoso e estava precisando de ajuda, quando, na verdade, ele nunca foi esse homem maravilhoso. Ele simplesmente criou um personagem para me seduzir, para que eu ficasse com ele esse tempo todo. Então, na verdade, o que eu queria que voltasse nunca existiu essa relação maravilhosa que eu pensava que eu ia recuperar e que eu ia ter no futuro. Eram só promessas vazias. Bom, e isso me fez jogar fora, na lata do lixo, 7 anos da minha vida. Eu sei que se eu tivesse buscado conhecimento e ajuda para me libertar, na época eu não teria ficado 7 anos com essa pessoa e nem ficado doente. Só que eu só buscava ajuda em lugares que as pessoas diziam para mim: não, minha querida, continua. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Imagina, eu corria das pessoas que diziam para mim: acorda para a realidade, vai viver sua vida, termina essa relação. Não! Portanto, isso atrasou demais a minha busca de começar uma vida nova, essa libertação da dependência, porque eu só me relacionava com pessoas que me apoiavam a continuar na relação. A igreja me apoiava a continuar, eu acreditar no milagre me ajudava, e tudo isso que eu contei para vocês, que eu busquei ajuda para poder realmente sair do sofrimento, mas desde que eu pudesse continuar na ilusão de que não, de que ia dar certo, de que ele ia mudar. E nessa jornada em busca de salvar esse homem e salvar a relação, eu joguei fora também, além do tempo de vida, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha sanidade mental eu também joguei fora a minha saúde emocional, porque eu só chorava e vivia isolada de todo mundo, e ele conseguiu me isolar de todo mundo. Joguei fora a minha saúde física, gente, eu tinha... Nossa, é péssimo falar isso, né? Eu tinha esofagite, úlcera, hemorroida, enxaqueca, eu era extremamente alérgica e não adiantava fazer nenhum tratamento porque eu não melhorava. Resumindo, o que mais me atrasou e me atrapalhou foi essa autoilusão, esse autoengano. O que os especialistas em transtorno de personalidade chamam de otimismo maligno. Foi isso que me fez ficar no sofrimento 7 anos. E Geisa, não aceitava que eu não iria vencer, eu não aceitava, eu me recusava a acreditar que algumas questões desse relacionamento eram insolúveis. Eu pensava o tempo todo, gente, presta atenção se vocês não falam exatamente isso. E sejam honestas com vocês mesmos. Eu pensava o tempo todo, o que ele faz é horrível, o que ele faz é inaceitável, mas tudo que esse homem precisa é de amor, porque o meu amor vai curar tudo, porque Deus cura tudo. Era isso que eu pensava o tempo todo. Ele é ruim, ele é ruim. Ele faz isso que me magoa, ele faz. Mas, não, eu vou continuar me dedicando a ele, vou continuar fazendo tudo para ele. Se eu for uma mulher maravilhosa, mais perfeita ainda, ele vai se curar e ele vai voltar a ser aquele homem do início da relação.
mas dizendo novamente que na época eu não sabia que ele não era aquele homem, que isso era um personagem que ele tinha criado, né? E o tempo foi passando e o meu desespero foi só aumentando, porque nada do que eu fazia dava resultado. Para minha sorte, quando ele percebeu que eu estava no fundo do poço, que eu não tinha mais energia, que eu não tinha mais nada, que eu estava doente, ele me deixou. Gente, eu quase morri na época, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a maior dor que eu já tinha sentido na vida, só que essa dor dele ter me deixado me libertou, pelo menos temporariamente. E esse foi meu primeiro relacionamento abusivo. E olha que depois de um tempo ele se arrependeu, mas aí eu já estava com outra pessoa. E como eu não tinha resolvido essas questões minhas de dependência emocional, logo eu me casei com outro homem abusivo. Eu me libertei de um e caí nas garras de outro. Só que dessa vez eu não busquei ajuda fora para sair da relação abusiva. Eu busquei ajuda para mim, sem me iludir de que ele iria mudar, de que Deus iria operar um milagre na minha vida. Durante essa relação eu busquei ajuda para mudar a mim mesma. Eu fui buscar ajuda no que eu ainda não tinha buscado, que foi no desenvolvimento humano. E eu aprendi que para conseguir me libertar, eu precisava me reprogramar a minha mente. Então, nessa relação, eu não precisei chegar no fundo do poço para entender o que estava acontecendo, né? E através disso, eu pude aprender o suficiente para me libertar e para criar o meu próprio método, né, que é o MP2, Mentes Poderosas, Mulheres Poderosas. E se você realmente quer se libertar, faça um enfrentamento útil dessa situação que você vive. Encare a realidade, mesmo que ela seja uma realidade dolorosa e pessimista. Saia desse otimismo maligno, né, que eu falei antes, que os especialistas dessa área, né, as pessoas que estudam muito transtorno de personalidade, eles chamam de otimismo maligno. Porque esse otimismo maligno, que Deus vai ajudar, que as coisas vão mudar, de que Ele vai mudar, que existe cura, tudo isso faz você permanecer nessa relação abusiva durante muito tempo. E eu espero que você não chegue no fundo do poço como eu, que acabei com a minha saúde, né? Eu custei a me recuperar. Então eu digo para você que está na hora de você dar um chega, né? Então, chega de ver esses pequenos sinais de que agora ele mudou como se fosse um milagre. Chega! Sua vida está passando, né, gente? Para com isso. Chega de você ser enganada pela sua própria necessidade. Gente, olha que loucura. Essa necessidade de acreditar na vitória do bem contra o mal, de acreditar em finais felizes, de acreditar em milagres. Se você vive com um homem abusivo, não tem final feliz. Assume isso logo, não é? Ah, porque eu acredito em milagres. Beleza. Eles existem, os milagres? Acredito que sim, só que com qual proporção? E se esse milagre não chegar? Hoje eu acredito no milagre da vida, e não que Deus vai mudar o outro ser humano, e que não quer mudar. Porque se você vive com um homem abusivo, vamos concordar comigo que ele acha que ele é o próprio Deus. Ele se acha o próprio Deus, e quem se acha o próprio Deus e está na zona de conforto, que é a posição que ele está, vai mudar por quê? Por que ele mudaria? Não é? Não vai mudar. Ele não está pedindo para Deus um milagre, não é? Ele está super bem na posição que ele está. Você submissa, fazendo tudo o que ele quer, vivendo em função desse homem. Por que ele mudaria? Se ele está numa posição ótima, né? Eu disponibilizei um teste de personalidade aqui no meu perfil para que as mulheres pudessem descobrir realmente se o parceiro é abusivo, se ele sofre de alguma psicopatia, se ele é narcisista. E a grande maioria das mulheres não fez o teste para descobrir. E eu acho que eu sei por quê. Porque se fizesse o teste, ia ter certeza se ele era ou se não era. E o medo?
E se ele for? E o medo de encarar a realidade? E a dor de saber que não tem mais jeito, que o cabra realmente tem um transtorno de personalidade? Então, infelizmente, a maioria não faz o teste para proteger essa fantasia de um futuro maravilhoso com esse homem abusivo e vai vivendo nessa fantasia se enganando. Se faz o teste e der positivo para narcisismo ou para outro transtorno, vai cair a ficha de que ele não vai mudar. E a pessoa escolhe continuar se iludindo. Eu sei como é, porque eu já passei por isso. E se você está aqui agora, provavelmente você também acredita que ele pode mudar, que ele vai melhorar, que pode acontecer um milagre. E isso vai atrasando o seu processo de sair desse sofrimento, de se libertar dessa dependência. A grande verdade é que pessoas com transtorno de personalidade não mudam porque eles não querem mudar, em primeiro lugar. Segundo lugar, eles não mudam porque não é uma doença. Transtorno de personalidade não é uma doença e não tem remédio para isso, não tem tratamento. E terceiro, que também não tem terapia para esse tipo de transtorno. Sem contar que para ir para terapia ele teria que concordar. E ele não acha que ele está precisando de terapia. Ele pode até fingir para você, para te agradar, que ele vai fazer terapia. É mentira. Ele só vai ficar lá fingindo que está fazendo. Então, o que eu posso te dizer agora é falar para você sair dessa negação. Não tem remédio, não tem oração, não tem milagre que vai fazer com que ele volte a ser, entre aspas, o príncipe que ele era no início do relacionamento. Esse príncipe foi só um personagem que ele criou para te seduzir e te prender na relação. Acredite, existem pessoas más e destrutivas. E ele é uma delas. Não é só no filme que tem homem ruim, não. É na vida real. Tem gente que fala, não acredito que ele é essa pessoa. Acorda, para de se iludir. Ele tem um transtorno de personalidade, provavelmente, que faz com que ele veja o mundo, as pessoas, a vida de uma forma distorcida e irreal. Ele não pensa como você. Ele acha que não é ele que tem um problema, que é você que tem um problema, que o mundo tem um problema, que o mundo é injusto com ele. Isso não tem cura, não tem solução, não tem milagre que vai fazer ele se tornar uma pessoa empática, bondosa, amorosa. Vamos resumir, eles são vampiros emocionais, sugando a sua alegria, sua vontade de viver, sem dó, nem piedade, e nem arrependimento ele tem, mesmo que ele diga para você que está arrependido. Então aceite agora, a vida é injusta. Nem sempre há finais felizes, nem sempre o bem vence o mal. Põe uma coisa na sua cabeça de uma vez por todas. Relacionamento abusivo não tem solução, não tem remédio, não tem cura, não tem milagre. Homem abusivo não é curado. Nada, absolutamente nada, nem seu amor vai consertar. Tem mulher que fala, meu amor vai consertar ele. Desculpa, nada vai consertar esse homem, quanto mais ele dentro de uma relação com você. Esse acordar e aceitar a realidade vai te levar para a libertação. Porque enquanto você continuar no auto-engano, enquanto você continuar se iludindo, você vai fazer como eu te contei que eu fiz hoje. Você vai buscar pessoas que falam o que você quer ouvir, que vai dar tudo certo, que ele vai mudar, que é só uma fase, que ele te ama, que Deus vai operar um milagre na sua vida. E você lá com seus joelhinhos ralando lá, implorando para Deus. Não adianta. E além de tudo, Deus deu o livre-arbítrio, não é? Tem criança que morre de câncer. Uma criança inocente, animais morrem. Então isso faz parte da vida. Se Deus deixa uma criança inocente morrer, por que Deus não iria deixar um homem abusivo continuar sendo abusivo? Tem coisas na vida que a gente não entende. Só que você terceirizar resolver essas questões só te prende na relação abusiva. Tá na hora de você falar, putz, se eu tô sofrendo, eu preciso mudar a mim mesmo. E aqui eu tenho muito material para te ajudar,
passo a passo para te ajudar a ir saindo desse sofrimento. Só que você se enganando não tem jeito. É como eu disse aqui hoje, é um otimismo maligno. E se você não buscar ajuda para você, não tem jeito. Mas quando eu falo em buscar ajuda, não é a ajuda que eu contei para vocês que eu tinha, de pessoas que falavam o que eu queria ouvir e de pessoas que me iludiam, de situações que me deixavam mais iludida. E quanto mais o tempo passava, mais angustiada eu ficava, porque as coisas não andavam, as coisas não se resolviam. Só piorava a minha situação. E se for possível para mim, e para outras mulheres, é possível para você também. Dói encarar a realidade, para de se enganar? Dói. Só que é melhor doer agora do que destruir o resto da sua vida, né, e passar anos e anos como eu, né? Eu não resolvi no primeiro namoro abusivo, cair num casamento abusivo. Então, se você não resolve essas questões e passa para outro relacionamento, você leva esses problemas juntos, né? Porque eu até tenho um vídeo aqui explicando que você acaba atraindo uma pessoa muito parecida com quem você já viveu, que provavelmente é o que você viveu na sua infância, né? Só que, como eu disse, é melhor doer agora do que doer o resto da sua vida. E eu tô aqui junto com você e junto com a minha comunidade para te apoiar e te ajudar nesse processo. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra para mim estar aqui. Um beijo grande.